Olá pessoal, eu sou o Cristiano da InfoCell JK e gostaria de falar sobre aparelhos que não ligam. Se você é iniciante ou tem dificuldade, eu vou explicar alguns testes básicos a ser feito nesta situação. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre esse equipamento, fonte de alimentação. A fonte de alimentação são os nossos olhos. Se vocês não têm uma fonte de alimentação, compra um miliamperímetro, tá? Aquele instrumento no qual tem um ponteiro que mede a corrente sendo consumida no aparelho. Ou você pode também utilizar o seu multímetro com uma bateria, seu multímetro de escala de corrente, fazer com que ele se transforme em um amperímetro para medir a corrente, tá? Que está sendo consumida. Isso é importantíssimo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho diversos alunos e esses alunos, quando me falam sobre defeitos de aparelhos que não ligam, eu pergunto na mesma hora qual é o consumo do aparelho. Isso é importantíssimo. Qual é o consumo do aparelho? Então vamos lá. Aparelhos que não ligam, na grande maioria, o cliente chega com o aparelho e fala para você, ó, tá com problema. Qual o problema? Eu não sei, parou de funcionar. O que a maioria tenta fazer? Pega o carregador ou aquele amperímetro que tem um digital, esse carregador que tem um marcador de corrente, espeta ali no USB, conecta no USB e me fala, tem um consumo de 90 mA, tem um consumo de 100 mA. Pessoal, esse consumo não é assertivo. Por quê? Porque esse consumo é um consumo involuntário do aparelho, ele já tem um consumo automático de carregamento, então não é correto verificar por ali. Outro teste é conectar o carregador e medir se está chegando os 4 volts lá no pino que vai para a bateria, o pino da VBAT que faz contato com a bateria, não está chegando tensão. Pessoal, esses testes eram antigamente, hoje em dia não. Hoje em dia não dá para seguir uma linha de raciocínio investigativa somente com esses testes. Primeiro passo, conectar o aparelho na fonte. Antes tem que perguntar ao cliente o que aconteceu com o aparelho. Caiu no chão, caiu na água, esse aparelho teve alguma descarga elétrica, estava com o seu filho, estava na cintura, estava tomando banho. Tem que perguntar ao cliente. Isso tem que ser perguntado na hora de fazer a checklist de entrada do aparelho. Isso tem que ser perguntado. Depois, qual é o consumo do aparelho na fonte de alimentação? Ele tem consumo sem o power? Ele tem consumo após pulsar o power? Esse consumo vai ter um valor? Trava, vai ter um valor e zero? Tem que ter esse valor medido com o amperímetro ou com a fonte de alimentação e anotado. Por quê? Quando me pergunta, Cristiano, tem um consumo, eu falo, qual é o consumo? Um pouquinho não é consumo. Ou então eu falo assim, ó, não está consumindo nada. Aí eu falo, nada mais nada, zero? Não, consome 10. Pô, se consome 10, consome alguma coisa. Nada é zero, um pouquinho não existe. Então tem que falar. Cara, eu tô com um aparelho aqui que está consumindo 700 mA sem apertar o power. Está consumindo 30 mA sem apertar o power. Ou depois do power dá um consumo de 300 mA. Consumo é isso, não é falar que é um pouquinho que não consome nada. Ou eu pressiono a chave power, ele não me dá nada. Aí eu pergunto, e a sua fonte é de quantos dígitos? É de 3 dígitos. Então não dá para ter certeza, porque de repente a sua fonte não está marcando a unidade que vai do 0 até o 9. Pode ser que esteja travado em 9 mA, em 8 mA, em 6 mA, ou até mesmo vai até 5 mA, vai até 9 mA e você não vai enxergar, porque a sua fonte é de 3 dígitos. Então tem que ser bem claro, pessoal. Quer perguntar, quer ter um bom relacionamento nos grupos de ajuda, quer tirar uma dúvida comigo, tem que me dar essas informações, porque sem informação sobre o aparelho, sobre o que aconteceu, sobre o consumo que está presente na placa, se é antes ou após o power e o valor exato do consumo, não tem como ajudar, tá? Então sempre que falar sobre aparelhos que não ligam, faça toda essa investigação junto ao cliente sobre a origem da falha, tendo certeza que não foi nenhuma oxidação que ocasionou o desligamento, que não foi nenhuma queda, fonte de alimentação, verifique o consumo antes e após o power e anote. Pessoal, muito obrigado e vamos seguir nos próximos vídeos com mais dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu comentário aqui na parte de baixo, caso seja algo que seja interessante para somar para próximos vídeos. Valeu pessoal, obrigado e tchau, tchau.